Oi, para você que me acompanha. Hoje eu quero trazer um pouquinho de uma temática importante: aliança, mente, mentalidade, saúde mental e sexualidade. Você já parou para pensar por que Deus colocou a sexualidade dentro dessa aliança do casamento? Por que Ele não colocou fora e pôs para dentro? Né? O que existe? Qual é a razão espiritual e emocional, até neurobiológica, por trás disso? Deixa eu falar para você. A psicologia contemporânea tem mostrado que o ato sexual ele vai além do prazer, ele é uma experiência de integração psíquica, afetiva, onde o cérebro, o homem e mulher, libera uma cascata de substâncias. Eu vou falar algumas, você já conhece: dopamina, ocitocina, serotonina, vasopressina, e vai criando laços de apego, de confiança, dependência emocional até. Muitas vezes a relação sexual ela é uma relação mais neurológica do que você pode imaginar. O cérebro ele grava outro cérebro dentro de você. É uma conexão. A neurociência chama isso de neurovinculação afetiva. Decora, neurovinculação afetiva. E é por isso que quando alguém vive experiências sexuais fora do vínculo da aliança, sem uma estabilidade emocional e espiritual, acaba fragmentando a própria identidade dessa pessoa. Como que funciona isso, doutor Alex? Como é que é isso? O cérebro não foi projetado para ficar pegando. Ele foi programado para pertencer, para ficar junto. Então não tem essa de que é só um sexo casual, algo que não. Você vai trazer alguma conexão, talvez no seu inconsciente, como Sigmund Freud trouxe na psicanálise. Mas o que a teologia ou a psicoteologia, que é a minha abordagem, traz? O que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito o seguinte: Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então essa parte da carne parece só uma simbologia, né? Algo que não é literal, não é emocional e nem espiritual. E é totalmente ao contrário. É a fusão de tudo isso, a fusão a fusão das histórias dessas pessoas, os corpos dessas pessoas e as almas dessas pessoas sobre a bênção de Deus e Yahvé, o Criador. Então, a bênção de Deus está claramente e esteve durante toda a formação. Eu estou falando de história aqui. Paulo reforça na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 7, que o corpo do homem pertence ao da mulher e o da mulher pertence ao do homem. Mas sempre dentro de honra, dentro de consentimento, amor, jamais com chantagem, jamais trazendo abuso. E é aqui que a psicoteologia entra em cena. Porque a Bíblia diz que o corpo é um território sagrado, é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, um capítulo antes, que é o 6, vai falar disso. Então, quando um casal ele entende que prazer é parte de uma adoração, vamos colocar dessa forma, não de perversão, ele começa a consagrar essa intimidade, essa expressão do amor de Deus. E aí o sexo passa a ser uma coisa incrível. Deixa de ser apenas físico e ele passa a ser litúrgico. Olha que legal você fazer um ritual de celebração daquela aliança. E o que acontece quando esse ato começa a ser distorcido? Aí eu vou para a ciência, dentro da minha área aqui. A neuropsicologia mostra que práticas compulsivas, práticas violentas, elas são frequentemente estimuladas pela pornografia, que eu tenho batido nesse tema, e começa a desregular sistemas dopaminérgico, núcleo accumbens, enfim, começa a criar tolerância, começa a criar dependência mesmo. E essa parte da dependência, por mais que você queira, meu filho, você não vai conseguir porque ela age como droga. É a mesma área da droga, é a área da sexualidade. Então, o cérebro passa a ter uma exigência absurda de estímulos cada vez mais intensos. Cada vez mais intensos. E daí, a ideia é que ele quer gerar esse mesmo prazer. Só que o que acontece nesse conceito, inclusive no conceito da pornografia, da sexualização virtual? É que o que era uma coisa linda, consagrada, uma bênção, carne na carne, trazendo equilíbrio neurobiológico, começa a se tornar uma escravidão. E é dessa escravidão que os consultórios estão lotados e abarrotados. E a Bíblia já alertava sobre isso, Romanos capítulo 1, 24, 25, aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, porque literalmente é uma adoração ao corpo, adoração ao feminino, muitas vezes exacerbado. E aí quando o prazer começa a se tornar o Deus, o prazer vira o teu ídolo, o teu corpo vira teu ídolo. Por isso que
O amor se torna sacrifício mútuo, o amor. E o corpo volta ao seu altar quando a aliança do casamento é estabelecida. Só que, claro, palavras não definem isso aqui. Isso aqui tem que ser vivido. Viva que você vai ver. Por isso que Deus não disse assim, ó, façam o que vocês querem, façam o que vocês quiserem, desde que vocês se amem. Não. O Senhor é muito claro quando Ele diz, santificai-vos porque eu sou santo. É assim que diz em Levítico, santificai-vos porque eu sou santo. A santidade, ela vai além da repressão. As pessoas acham que santidade é se reprimir. Muito pelo contrário, a santidade te protege, meu filho. A santidade protege você, mulher. É por isso que o convite à santidade, que é a separação, é legal. É um modo divino de Deus preservar o teu prazer, a tua saúde. É uma forma de você ter uma profundidade, algo lindo que a psicologia já fala sobre a psicologia na parte da sistêmica, né, que é ensinar a sexualidade dentro do casamento como regulador emocional desse casal. Não sair liberando ocitocina por todo lado. Ocitocina, inclusive, que é liberada durante o toque, durante o orgasmo, que reduz o cortisol, por isso que acalma o hormônio do estresse e começa a desaparecer. Então, os casais que vivem, pergunte, faça conversa com gente saudável. Casais que vivem uma intimidade sexual saudável, emocionalmente estão muito melhores, fisicamente eles não têm dependência, têm amor, respeito, sabe? Menos ansiedade, muito menos depressão, muito mais estabilidade emocional. Eu gravei um artigo há pouco, um vídeo há pouco falando sobre a neuroscience, o que ela trouxe. A Women's Health também trouxe um conceito falando sobre a saúde feminina pós-parto, por que o libido demora a voltar. Tem toda uma explicação científica. E aí você traz ciência e psicoteologia, que são temas aqui do INPB, do nosso Instituto Neuropsicobiomedicina. Então, tem que estudar para saber. Você pode ser um terapeuta disso. Seja um terapeuta nessa área da sexualidade das famílias. Seja um terapeuta familiar formado aqui pelo INPB. É um convite para você. Você faz o que você quiser da sua vida. Faça boas escolhas. Ok? Tudo isso só para confirmar que a sabedoria de Deus ela é tremenda. Deus desenhou o corpo do ser humano com funções muito precisas, com propósitos bastante definidos. E essa harmonia perfeita, quando a gente inverte isso, inverte a ordem, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente, inventando coisa, a gente começa a adulterar o projeto de Deus para mim e para você. Por isso que o sexo do casamento, ele é mais do que permitido, necessário, é abençoado. Fora dele, você vai deixar de unir. Você não vai se sentir parte, você vai começar a se sentir longe, separado. Por isso que começam as divisões, as ideologias. E a psicoteologia quer ensinar exatamente isso. Cada ato sexual, ele tem uma conexão espiritual. Né? Ele carrega isso dentro dele. Então tem que ter uma noção muito grande, muito forte acerca disso. Senão você se perde no meio do caminho. Então, quando você se deitar com uma pessoa, lembre-se que não é apenas corpo. São histórias unidas, alma, energia trocada. Uma atmosfera espiritual acontece, queira você acreditar ou não. Então, e é por isso que o apóstolo Paulo tem advertido. Ele diz o seguinte, ó, o que se une na prostituição, ó, o que se une na prostituição torna-se, como ela, um só corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então, em outras palavras, você pode ter todas as escolhas da sua vida, mas não esqueça que você vai tornar-se um só corpo com aquilo que você se relaciona. Então não existe só sexo casual, sexo sem consequência. Vai por mim. Existe sexo que cura e sexo que corrompe, adoece. O sexo que sela uma aliança e o que destrói a aliança, trajetória, vida. E a neurociência e a psicologia e a própria palavra de Deus, elas convergem nessa direção. Que quem criou o prazer foi Deus. Mas Ele criou também limites para nos proteger, não para nos massacrar. Consegue entender isso? Essa pergunta que eu quero deixar para você hoje. Por fim, você quer apenas um prazer momentâneo ou você quer uma comunhão que cura, que une, que sara? Pense sobre isso. O primeiro vai se esgotar muito rápido. Já o segundo vai permanecer. É isso que eu quero trazer para você aqui. Seja um terapeuta formado aqui pelo Instituto Neuropsicobiomedicina. Você vai amar ser parte da cura das famílias. E leia também alguns autores que eu vou deixar aqui. O Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. O próprio Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. Ok?